Estamos aqui hoje para conversarmos um pouco sobre um personagem do Velho Testamento, um dos patriarcas, Jacó. Ele tem uma vida muito interessante, muitas lições que podemos aprender com ele. E o seu relacionamento com Deus, os seus encontros com Deus, suas orações, voto e todo o que ele passou, né? E toda a transformação que ele sofreu. A gente aprende muito com ele. Tem muita coisa a respeito dele e momentos bem decisivos e lições realmente preciosas que podemos aprender com a vida de Jacó. Nós vemos então, Deus chamou um povo com Abraão. Abraão foi o pai de Isaac. E Isaac precisou até de uma ajudinha para se casar, porque Abraão então mandou o seu servo Eleazar para as terras de Naor, da família do Abraão mesmo, mas eram terras distantes. E outra região, até quando cita, nós sabemos que era Harã, essa região, se a gente for pesquisar, a gente vê que era uma cidade alta, da Alta Mesopotâmia, e onde se prestava culto à lua. E nessa região moravam, então, algumas tribos arameias que eram aparentadas com Abraão. Então, existe essa comprovação mesmo que ali moravam os parentes de Abraão. Como Abraão estava zelando para que Isaac se casasse com uma moça da família e que conhecesse a Deus, né? Mandou então Eleazar buscar com juramento, toda aquela narrativa muito bonita da fidelidade do seu servo. E realmente ele encontrou a esposa para Isaac lá, que foi a moça chamada Rebeca. Então ele trouxe Rebeca e aqui no capítulo 24 tem o encontro dos dois, uma narrativa muito bonita que vale a pena a gente ler. Isaac, então, tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Rebeca era estéril. A gente viu esse problema na vida da Sara e a gente vai ver esse problema na vida da Raquel também, a esterilidade. Mas Deus abençoou e ela engravidou. Até vou ler aqui já agora no capítulo 25 de Gênesis um trecho que vai também nos ajudar mais para frente, quando conta sobre a sua gravidez, no versículo 22 do capítulo 25 de Gênesis. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Ela quis dizer que, por que me acontece isso, né? Ela estava grávida e uma gravidez com muitos incômodos. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Então houve uma grande espera para o nascimento desses filhos por parte desses pais. O que ela ouviu do Senhor? 2 nações há no seu ventre. E isso se cumpriu, né? Eles cresceram, os meninos cresceram,
E assim como eles eram diferentes no físico, eram diferentes também nos seus interesses. Esaú foi um perito caçador. Ele gostava da aventura, caçava, preparava caça, pelo jeito fazia cozidos deliciosos que seu pai amava. Mas Jacó era um homem mais pacato, habitava em tendas. Não quer dizer que ele ficava parado o tempo todo, sem fazer nada, mas indica que ele era de cultivar a terra, de cuidar do rebanho, então ele era mais agricultor e pastor. O nome dele tem uma indicação de um significado meio problemático, que é enganador. E a gente vai ver ao longo da vida dele que realmente Jacó tinha vários problemas na sua conduta, no seu modo de agir. Nós vamos ver que o lar de Isaac tinha um problema que pode parecer bem simples e inofensivo, mas que justamente por causa desse problema, algumas coisas muito sérias que aconteceram foi em consequência disso. A própria Bíblia nos fala, no versículo 28, que Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Do 29 ao 34, nós vamos ver a narrativa do desprezo de Esaú. Nós sabemos que foi desprezo, nós sabemos que foi um problema por causa de outros textos da palavra. Mas quando Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de cozido de lentilhas. Vamos imaginar, ele estava cansado, tinha ido caçar, pode ter sido um dia difícil, e quando chegou ali aquele cheiro, aquele aroma delicioso do cozido preparado por Jacó, ele não teve dúvida. Deve ter pensado, eu ser o primogênito não vai matar a minha fome, nem vai abreviar o tempo de eu ter que ir lá, preparar a caça, preparar alguma coisa para comer. Naquele momento ali, o interesse dele foi simplesmente satisfazer a sua necessidade. E ali ele trocou o direito de primogenitura por um prato de cozido de lentilhas. Isso era muito importante dentro da cultura de Israel. O direito da herança, o direito de continuar, o direito do nome da família era do primogênito homem. Então, ele desvalorizou tudo isso. No versículo 3 do capítulo 26, nós lemos: habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Isso aí, Deus falou novamente para Isaac. E assim foi seguindo a vida. O tempo passou, Isaac envelheceu. E vendo que era chegada as suas limitações, né? Ele já não estava enxergando bem mais e sabia que ele já estava avançado em anos. Ele chamou Esaú e disse: olha, vai, busca uma caça, né? Prepara, faz aquele prato gostoso do jeito que eu gosto e traz aqui para eu saborear e eu vou te abençoar. Olha o problema existente ali e que vai ter consequências sérias. Rebeca tramou e Jacó embarcou na trama. Os dois são culpados, claro, mas a Rebeca ouviu o que Jacó disse, chamou o que Isaac disse, chamou Jacó e falou: vai lá
onde estão as ovelhas, os cabritos, e traz dois deles. Eu vou preparar um gostoso cozido e você vai até o seu pai, que ele vai te abençoar como primogênito. Ah, mas eu sou totalmente diferente do Esaú, não sou liso, ele vai perceber tudo. Rebeca tinha pensado em tudo. Ela preparou, ela colocou roupas de Esaú, cobriu a pele aparente, a pele exposta, com pelos de animais e instruiu o Jacó, e ele foi e se apresentou diante do seu pai, que já quase não enxergava mais. Assim, ele recebeu a bênção do primogênito. Mas nós percebemos aqui duas coisas muito sérias. No versículo 20, disse Isaque a seu filho: como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Tá vendo? A trama, e diante do que foi acontecendo dentro da situação, eles foram embarcando nas mentiras e nas trapaças. E Jacó assumiu completamente, porque era favorável a ele. Se ele não tivesse interesse, ele não tinha trocado o prato de lentilha pela primogenitura do irmão. É claro que ele tinha interesse. E aí foi. Enganou seu pai, envolveu Deus nisso. Mas a gente vê aqui no versículo 24 que Isaque, apesar de apalpar, de cheirar, ele ainda tinha dúvida. Então, no versículo 24, ele diz assim: és meu filho Esaú mesmo? Jacó respondeu: eu sou. Eu sou. Eu sou Esaú. Jacó recebe a bênção do pai. E aí chega Esaú. Chega Esaú, prepara a caça, tudo direitinho, e vai à presença de Isaque. E quando chega diante de Isaque: mas eu já te abençoei. E aí eles comprovaram a trama. Esaú ficou com muita raiva, muito indignado, e prometeu que, já que seu pai já estava idoso, a morte se aproximava, quando o pai morresse, ele iria matar Jacó, iria matar o seu irmão. Rebeca ficou com muita preocupação sobre isso. Aí já estava feito, o Jacó foi o abençoado, Jacó agora tinha os direitos, Jacó era o primogênito, sem ser. Então, a dona Rebeca, preocupada com isso, e lá na casa deles já tinha outro probleminha. A orientação de Deus sempre foi para que os israelitas não se casassem com moças de outros povos. E Esaú já tinha desobedecido isso. Ele tinha se casado com moças da terra de Canaã. E o relacionamento de Rebeca com essas moças não era muito bom. E Rebeca então chegou para Isaque e falou: olha, eu tenho preocupação do Jacó também se casar com moças aqui, das cidades vizinhas, das terras vizinhas.
manda ele lá para a casa do meu irmão, porque lá ele vai encontrar moças da nossa parentela. E assim eu não serei tão perturbada com mais moças dessas terras daqui. Muito bem. Jacó, o Isaac, comprou a ideia. Na verdade, a gente pode perceber aqui que a dona Rebeca queria afastar Jacó do Esaú. E ainda com a bênção, com a aprovação do Isaac. Então ela contou uma parte da verdade. Aquilo que ela falou era real, mas não era o principal motivo. O principal motivo, ela não queria, ela temia pela vida do Jacó. Muito bem. Ela estava até certa em proteger o filho, mas ela não foi sincera com Isaac, né? E aí, no capítulo 28 de Gênesis, a gente vê tudo isso aí acontecendo. Do versículo 1 ao 5, a gente vê Isaac orientando Jacó, como que Jacó deveria fazer. E do versículo 6 ao 9, a gente vê uma atitude do Esaú que mostrava bem como ele estava longe de querer fazer algo para agradar a Deus, para agradar aos pais. E sem contar que ele prejudicava ele mesmo. Então vamos ver aqui. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E vendo ainda que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, olha, além das mulheres que já possuía. Ele já tinha mais de uma mulher cananita. Tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Apesar de Ismael ser filho de Abraão, esse povo não seguia o Deus verdadeiro. E assim, ele tomou mais uma mulher. E aí, Jacó vai embora. Jacó foge. Jacó se afasta da possibilidade de ser morto por seu irmão. E ele vai, então, para Harã, saindo de Berseba para Harã. Quando ficou cansado, ele parou para descansar e ali adormeceu. Pegou uma pedra e fez dessa pedra seu travesseiro. E aqui ele teve um sonho. Ele sonhou com uma escada até o céu. E anjos subiam e desciam. O Senhor se apresenta a ele. No versículo 13, nós vemos: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A gente percebe aqui que Deus se apresenta como Deus de Abraão e Deus de Isaque. Promete a terra, né, confirmando a promessa desde lá de Abraão. E também fala da descendência, que a descendência será como o pó da terra. O Jacó, aqui, tinha 71 anos e não era nem casado ainda. A promessa, no versículo 15:
Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. O Senhor reforça a promessa, não deixa dúvida nenhuma de que aquilo que ele prometeu lá em Abraão, ele honraria e que ele abençoaria Jacó. Jacó desperta do seu sono e reconhece que Deus está ali. Ele pega aquela pedra que ele usou como travesseiro, faz dela uma coluna e unge com azeite. E chama aquele lugar de Betel, ou Casa de Deus. E depois que ele desperta, ele deve ter pensado em tudo aquilo que aconteceu, ele faz um voto ao Senhor. Aqui nós vamos achar no do versículo 20 ao 22 do capítulo 28 de Gênesis, na sequência do acontecido em Betel. Eu quero dizer que eu lia esse voto de Jacó e pensava, como que pode alguém fazer uma proposta dessa para Deus? É uma troca. Mas me preparando para falar sobre Jacó e estudando mais sobre a vida dele, ouvindo vários servos do Senhor falando sobre Jacó, eu mudei a minha ideia. Eu entendi uma coisa que eu não sabia, que existem vários votos desse tipo, inclusive, se a gente for ver, o voto que Ana fez ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu devolverei para o Senhor. É o mesmo tipo de voto. Então, isso era comum em Israel. Só que pelos antecedentes de Jacó, a gente já vai criando alguma coisa contra o Jacó, né? Então, quando ele faz esse voto, a gente já está com uma ideia não muito favorável a ele. Então, vamos entender tudo isso como algo que era comum para o israelita. Muita coisa que ele fala no voto, Deus falou com ele em sonho, Deus prometeu. E ele faz esse voto, então, ao Senhor. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Esse foi o voto. Ali, Betel, a casa de Deus. Mas aqui neste momento, era o Deus de seus pais. De seu pai Isaque e de seu avô Abraão. E a vida de Jacó continua. No versículo 20, no capítulo 29, aí nós vamos ver que ele chega ao seu destino, conhece Raquel. Nós não vamos nos deter nos detalhes, mas alguns pontos eu vou ressaltar. Jacó conhece Raquel, conhece o pai de Raquel, Labão, irmão da sua mãe Rebeca. Então Labão era seu tio. E ele propõe casamento para Raquel. Aí ele é enganado pelo tio, Labão. E aí a gente vai ver uma série de acontecimentos com Jacó tendo que lidar com seu sogro. Isso aí ele vai vendo como era difícil, né, ser enganado. Mas ele não conseguiu formar uma casa harmoniosa, sem problemas. Raquel era estéril e como ele se casou também com Lia e havia ali uma competição, ela não dava filhos, ela deu a serva gerou filhos,
Aí Lia deu a serva, e a serva gerou filhos, e Lia gerou mais filhos, até Raquel conceber. Então, nesse meio tempo, ele tinha filhos de 4 mulheres. E ali dentro, o mesmo erro que os pais dele cometeram, só que os pais dele tinham 2 filhos. Um amava mais um e o outro amava mais o outro. Ele ali teve a preferência pelo filho da sua amada Raquel. No caso foi José. E nós sabemos a história que esses problemas geraram problemas enormes. E tudo já ali dentro da casa do Jacó. Mas aqui o maior problema de Jacó era o Labão. Aí nós já vamos para o capítulo 30. Jacó quer voltar para sua terra e propõe isso para Labão. Mas Labão não quer que Jacó parta, pois o Labão melhorou muito de vida com a presença de Jacó ali, com o trabalho de Jacó, com a bênção de Deus ali. E tentou segurar. Aí no capítulo 31, fala que ele teve por muitas vezes o seu salário mudado, o acordo que ele fazia, o Labão mudava, e assim foi sua vida. Mas mesmo assim, ele prosperou também. Quando ele foi embora com as suas mulheres, com as mães dos seus filhos, né? E todos os seus filhos, com rebanho, com servos, ele foi embora com bastante coisa. Ele consegue partir e aí começa uma nova etapa na vida dele. Bom, estou voltando para minha terra, estou voltando para a terra dos meus pais, mas quem está lá também? O irmão, Esaú. Qual que era a promessa do Esaú? Vou matar Jacó. E ele teme. Agora no capítulo 32, no versículo 3, nós vamos ler: Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú: Teu servo Jacó manda dizer isto: Como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Aí ele vai descrevendo: tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Então aqui tudo, e ele se referindo a Esaú como meu senhor. Os mensageiros então vão e voltam e dizem que o Esaú está vindo ao encontro de Jacó e com 400 homens. Jacó monta uma estratégia para o encontro. Ele faz as fileiras, né? E ele ficando para trás. Mas no versículo 9, Jacó ora. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Nós observamos aqui que a oração de Jacó já está mudada aqui, ele reconhecendo os seus erros. Mas ele continua chamando Deus de Abraão e Deus de Isaque.
E ele está lembrando Deus da promessa de Deus, né? Mas ele se apresenta perante Deus como um pecador, que indigno das misericórdias do Senhor. No versículo 24, então nós vemos o Jacó ficando ele só, depois que todos os pelotões, né, vamos chamar assim, os pelotões foram, ele ficou só. Só depois é que ele vai se encontrar com a sua família e o seu povo. Aqui, então, neste momento, Jacó luta com um homem. E ao final do relato, a gente tem a revelação, a gente vai vendo que este homem é Deus. Jacó lutou com Deus. E Jacó aqui assume o seu nome. E no versículo 30 ele fala: aquele lugar Jacó chamou Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Aqui, Deus pergunta para ele, no versículo 27, como te chamas? Ele responde, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A gente vê uma mudança total aqui de atitude. Viu Deus face a face, Peniel, lugar de salvação. Deixou de ser Jacó, o enganador, para ser Israel, o que luta com Deus. Jacó se encontra com Esaú, no capítulo 33, um encontro muito bonito. E ele estava com os 400 homens, mas quando se encontraram, se abraçaram e choraram. Houve cura do coração. Do 18 ao 20, a gente vê Jacó terminando essa etapa de sua vida, levantando um altar ao seu Deus, o Deus de Israel. Não era mais o Deus de Abraão e de Isaac, agora era também o Deus de Jacó, que já não era mais Jacó, era Israel. Em Oséias 12, 2 a 4, nós lemos: o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder. Segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou no calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. Nós aprendemos com Jacó que é fundamental conhecer a Deus, ter intimidade com Deus, Deus ser o nosso Deus, o meu Deus. Temos que nos comprometer, estabelecer nosso tempo diário com o Senhor. Eu posso dizer, eu sou fulano, filho de Deus. Isso torna pessoal, um relacionamento íntimo. Nossa intimidade com o Senhor será refletida em nós e Deus será glorificado. Isso aconteceu na vida de Jacó e ele pode servir de exemplo para nós, deve servir de exemplo, deve servir de desafio para a nossa vida cristã, para o nosso dia, para os tempos atuais. Busquemos ao Senhor e vamos ler mais sobre Jacó, que tem muito mais ainda e muita coisa para aprender. Que Deus nos abençoe.